Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mila, tô cursando administração no primeiro semestre. Tô fazendo a matéria de introdução à administração com o professor Diego, junto com meus colegas Marina, Alberto e Vitória. Hoje a gente vai apresentar o trabalho Mulheres Empreendedores, que visa mostrar um pouquinho da trajetória dessas mulheres. Então, vamos começar com a entrevista. Hilary, fala um pouquinho sobre a sua trajetória de vida. Massa. Primeiro que eu tenho 23 anos, então não tive tanta vida assim como pra compartilhar. Mas eu sou natural do Espírito Santo, só que eu só morei lá 1 ano de idade e aí depois disso meus pais começaram a viajar aí pelo Brasil, então passei grande parte da minha vida me mudando de lá pra cá. Morei em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará e aí por último vim parar aqui em Brasília, onde eu comecei a fazer faculdade e acabei ficando de verdade. Eu empreendo desde os 13 anos e sou filha mais velha de 4 irmãos, então acho que desde muito nova eu acabei pegando muita responsabilidade assim, pra mim por causa disso. Faço administração aqui na UNB, faço parte da empresa Júnior também e a minha atual empresa eu já tenho ela há uns 4 aninhos e a gente já está com 2 unidades aqui em Brasília. E o que você estava fazendo com 13 anos? Então, eu comecei vendendo. Eu descobri que tinha uma forma de você fazer películas para unhas com impressora. E aí eu peguei a impressora da minha mãe, que ela era concursada e ela vivia imprimindo um monte de coisa. Eu peguei a impressora dela e comecei a imprimir películas para unhas personalizadas com fotos de pessoas. Então, às vezes tinha algum casal que a esposa queria fazer uma surpresa pro marido, ela colocava a foto dele na unha dela. E eu descobri que isso era muito legal, que a galera realmente comprava e comecei a vender. Foi o meu primeiro contato assim com o empreendedorismo. Entendi. E pra você, o que é ser empreendedor? Massa. Pra mim, o empreendedorismo ele tá muito ligado com liberdade financeira. Eu acho que eu tenho uma crença de que a liberdade ela pode ser comprada, assim. Então, eu acho que uma mulher que ela tem o próprio dinheiro, não necessariamente empreendendo, mas ela faz por onde, sabe? Ela nunca vai se submeter a algumas coisas. Então, ela nunca vai se submeter a ser sustentada por alguém. Ela vai ter a liberdade dela de, viajar pra onde ela quiser, de fazer as coisas que ela quer. Então, pra mim, o empreendedorismo ele tá muito ligado a isso, à liberdade. Sim, sim. E pra você se considera uma empreendedora? E por que você? Me considero, o porquê eu não sei, mas eu acho que, por exemplo, eu já recebi muito proposta de trabalho, às vezes de vagas muito boas, como especialista, já mesmo estando na faculdade, CLT presencial 8 horas, e pra mim isso eu não consigo ficar CLT presencial 8 horas trabalhando na empresa de outra pessoa. Então, acho que isso é uma das coisas que eu percebi, que é o meu perfil mesmo, querer essa minha liberdade de ser dona da minha própria empresa, trabalhar por mim mesmo. Entendi. E falando mais especificamente da sua empresa, quais habilidades você acha que são necessárias para você poder tocar o seu negócio? Todas, assim, no início, hoje em dia já dá pra delegar algumas coisas, mas no início você precisa saber de tudo um pouco. Você precisa saber da parte financeira, precisa saber precificar produto, custear, precisa saber lidar com o time. Então, eu já tive muito problema, assim, de não saber lidar com pessoas e perder uma equipe toda de profissionais. Então, isso é uma das coisas que você tem que aprender, porque senão você não vai sobreviver. Além disso, você precisa ter um perfil de liderança também, muito mais ligado também a essa questão de você ter a visão do negócio, onde você quer chegar e conseguir transparecer isso para as pessoas que trabalham com você. Eu acho que você precisa saber de tudo um pouco, porque senão no início você não sobrevive, se você estiver criando algo do zero. Sim. E por que você decidiu abrir esse negócio e também por que desse ramo da beleza? Então, quando eu comecei na área da beleza, eu era a Miss. E aí eu via que as meninas que eu tinha contato, as modelos, Miss, etc., elas faziam muitos procedimentos. Então eu identifiquei que eu conseguiria vender alguma coisa pro meio que eu estava inserida. Comecei a estudar sobre a área durante a pandemia, e assim que a pandemia flexibilizou, que a gente começou a atender. E eu fiz junto com a minha mãe na época.
Então era eu e ela trabalhando nisso. A pandemia ela trouxe algumas coisas que prejudicaram financeiramente a minha família. E aí no início foi muito por essa questão financeira mesmo, da gente conseguir uma renda extra com alguma coisa. Sim. Acabou que minha mãe se mudou de volta para o Espírito Santo, só que eu queria continuar aqui em Brasília, porque eu queria fazer minha faculdade aqui e tudo mais. Então, foi isso, foi o meio que eu achei de conseguir me sustentar aqui. Meus pais não iam conseguir me sustentar em Brasília, porque Brasília é uma cidade muito cara. Sim. E acho que essa foi a oportunidade que eu acabei tendo de... Pô, o negócio tem que dar certo, porque se não der certo, eu não vou fazer minha faculdade aqui e vou acabar tendo que deixar meus sonhos de lado. Então essa foi a oportunidade que eu tive de continuar em Brasília, me sustentando, fazendo a faculdade que eu quero, etc. Sim. Não, então a próxima pergunta era mais sobre isso também, de como que você começou e quem que te apoiou no início, quem foram os seus apoiadores? Massa, foi assim, lá com os 13 anos de idade, desde lá sempre foi minha mãe a minha maior inspiração. Porque a minha mãe, ela é uma mãe solo e ela sempre empreendeu com várias coisas. Então ela foi o meu maior exemplo de uma mulher empreendedora. Como ela tinha que criar eu e meus irmãos, ela sempre estava fazendo alguma renda extra com alguma coisa, e foi muito disso que eu acabei pegando essa ideia de que se eu quisesse ter a minha própria liberdade, eu poderia estar empreendendo para conseguir. Quando eu comecei a Power Lashes, que é a minha empresa atual, foi ela que iniciou me apoiando também. Então ela comprou todos os materiais, comprou o curso, tudo, porque eu não trabalhava na época. E já pensei em desistir várias vezes, ela que não me deixou desistir também, então sempre foi ela que me apoiou. Entendi. E mais sobre esse início também, quais que foram os seus principais desafios que você enfrentou? Massa. A vontade de desistir foi muito gigante, assim, porque acaba que você começa a perceber que toda empresa tem problema com o cliente. Sim. Então, não é que você tem que ter muito problema com o cliente, né? Mas, às vezes, chega alguma cliente que vai dar algum problema. E toda cliente do negócio que dava problema era uma vontade de fechar as portas, falar, eu não sirvo pra isso, a cliente me odeia, todas as clientes me odeiam. E, às vezes, tipo, a cada 100 clientes, uma reclamava. Então, é uma taxa muito baixa, mas que mesmo assim, tipo, me deixava muito ansiosa. Então, isso foi uma das coisas que mais tive dificuldade de lidar. Comecei a ter muita ansiedade para lidar com essas questões com o cliente. Hoje em dia, é uma coisa mais normal na minha vida. Então, eu sou uma resolvedora de problemas e eu consigo lidar mais tranquilamente com isso. Além disso, eu já quebrei uma outra empresa que eu tinha antes de iniciar essa, por não saber precificar. Então, eu cobrava um valor extremamente baixo no meu produto, porque eu achava que só o preço que eu cobrava era o suficiente para vender e não tinha margem para crescer. Quebrei. Foi aí que minha mãe ficou, Hilary, você tem que estudar antes de abrir outra empresa, porque senão... acho que essas foram as minhas maiores dificuldades. Então... Sim. E por você ser mulher atuando nesse rumo de empreendedorismo, quais foram as suas dificuldades mais ligadas para esse lado? Então, como eu lido com um mercado muito feminino, nesse ramo em específico eu nunca tive problemas. Mas, não que eu lembre assim, na verdade, mas eu também faço parte da empresa Júnior, né? Então lá eu trabalho gerenciando eventos, e aí eu gerencio 2 grandes eventos que acontecem aqui na UNB, que é um sobre empreendedorismo, inclusive, que é o Acelera Campus. Então é um evento que trouxe muitos empreendedores de Brasília, tipo o CEO do Frango do Pote, do Açaí Puríssimo, vários empreendedores. E o outro que é a Feira de Carreiras, que acontece no segundo semestre, que é a maior feira de carreiras do Centro-Oeste. Nessa experiência, empreendendo nessa área de eventos, que eu comecei a ter problemas com o fato de eu ser mulher. Porque quando eu estou fazendo os eventos, eu preciso fazer negociações com algumas empresas, negociações com fornecedores, por exemplo, e não, a grande massa, 99% dessas negociações são com homens. E se eu te falar que já tentaram se aproveitar de mim umas 2 vezes durante essas negociações, e assim, não só aproveitando, como eu posso falar, por eu ser sexualmente, sabe? Também, mas, por exemplo, de um fornecedor querer cobrar um preço muito acima do mercado por achar que eu não entendia do assunto, ou alguma empresa querer abaixar o preço
da negociação, achando que eu não entendi o valor do que eu estava vendendo. Então, acho que isso são coisas mais, como eu posso dizer, disfarçadas, mas que não acontecem com os meus colegas homens. Então, Sim. acho que isso é uma das grandes dificuldades que eu acabei enfrentando ali quando eu fui começar a negociar mais com homens mesmo. Entendi. E antes, assim, de você abrir o seu negócio, você já tinha contato com administrando empresas, enfim? Sim, eu já tive vários negócios assim, muitos deles quebraram, mas acho que serviu para aprender. E eu lembro que eu tive como se fosse um mentor, assim, que eu conheci ele num café. Ele era mais ou menos da minha idade, ele era só um pouquinho mais velho. E ele começou a me ensinar mais sobre como é que era empreender, sobre algumas metodologias e tudo mais. Lembro que ele chegou, a empresa que eu estava montando na época, ele chegou a conseguir alguns investidores para mim. Mas muito pela imaturidade, por eu ser muito nova, eu acabei não dando continuidade com ele, mas acho que ele foi a virada de chave de eu entender que não era só uma renda extra, era um negócio de verdade e que eu tinha que estudar, que tinha que aprender. E falando um pouco mais dessa sua empresa hoje, o que mudou na sua vida quando você abriu ela, né, no decorrer da história? Tá. Primeiro, eu tive que aprender a lidar mais com a minha ansiedade, porque é muito problema que vai surgindo, sabe? Então, já foi problema, por exemplo, de documentação. Então, um problemão que aconteceu assim comigo. Eu estava lá na empresa e aí bateu a fiscalização na empresa. Por mim, estava tranquilo, porque eu achei que estava com todos os documentos em dia. E aí eu descobri que tinha um documento que eu nem sabia da existência dele, porque a gente não aprende isso na faculdade, né? Quais documentos precisa para abrir uma empresa. E estava faltando esse documento, então foi algo que me prejudicou muito, que eu tive que pagar multa e tudo mais por não ter esse documento lá. E pra mim isso quase acabou comigo, sabe? Psicologicamente, emocionalmente. Eu tive que aprender a lidar muito com essas questões mais emocionais, porque você não pode ficar surtando toda vez que tiver um problema, porque a empresa é basicamente só problema para resolver. E essa foi uma das coisas que eu aprendi. Mas principalmente o que mudou com a minha vida, além de aprender a lidar melhor com os problemas, foi a situação financeira. Então hoje eu me sustento em Brasília 100% sozinha e acho que isso é o que mais mudou, assim, porque eu nunca imaginaria que eu ia conseguir me sustentar sozinha em Brasília. Sim, e se você pudesse escolher, o que você estaria fazendo daqui a 5 anos? Eu ainda estaria empreendendo, não sei se com a empresa atual, porque eu tenho vontade de empreender em outras áreas. Essa empresa já estou até cuidando da linha de sucessão dela, então de uma sócia ir mais para essa parte operacional e eu ficar ali mais como uma sociedade mais mentora mesmo do negócio, para começar a empreender em outras áreas. Então eu tenho muita vontade de começar a dar mentoria sobre empreendedorismo, principalmente para jovens empreendedores, porque na ADM eu tive uma experiência muito interessante que eu fui mentora de algumas startups. E aí isso acabou despertando um lado meu que eu gostei bastante de ajudar outras empresas a crescer. E só pra fechar, da gente falar um pouco desse início, você gosta do que você faz e por que você... Eu gosto bastante do que eu faço e eu não sei nem explicar o porquê, eu só sei que quando alguém fala CLT eu já tenho um surto, assim. Então, eu não sei explicar o porquê, mas gosto bastante do que eu faço. Sim. E passando para a parte de desenvolvimento e condução do seu negócio em si, né? O seu negócio, você acha que o seu negócio reflete quem você é, os seus valores pessoais, por exemplo? Eu acho que é muito o contrário, sabia? Eu percebo, porque eu sempre fui muito assim, beleza não é importante, sabe? Conhecimento é o mais importante da vida e tudo mais. E era até contraditório porque eu empreendi com beleza, então... Sim. Mas ao longo dos anos empreendendo nessa área, eu comecei a perceber o quanto que a área da beleza ela é importante para a vida de uma mulher. Então, eu já atendi mulheres no meu estúdio que estavam sendo curadas do câncer, tinha perdido todos os fios, porque lá a gente faz extensão de cílios, né? E a gente conseguia fazer ela se sentir mais bonita, então isso era muito diferente para ela. Já tive mulheres que estavam passando por divórcios, por separações, já tive mulheres que estavam
adotando um filho, e todas essas mulheres, eu vi o quanto a beleza era importante para elas, para terem a vida delas transformadas, para a autoestima delas, porque uma mulher que tem uma autoestima elevada, ela não fica numa situação ruim. Então eu percebo assim que hoje faz parte assim dos meus valores e das minhas crenças, mas nem sempre foi assim. Acho que o negócio ele foi me transformando também. Entendi. E falando mais um pouco da estrutura em si do seu negócio, como que hoje está em relação a funcionários e sócios? Hoje eu tenho 3 profissionais em cada estúdio. Eu tenho um estúdio na Asa Sul e outro em Águas Claras. Então, uma profissional de unha, uma de cílios e uma de sobrancelha. Essas 3 em cada. E aí, na de Águas Claras, eu tenho uma das profissionais também é sócia do estúdio, porque daí já tira um pouquinho do peso de eu ter que gerenciar os dois. Na da Asa Sul, eu já tô pensando aí em uma das meninas do estúdio subir para ser sócia também, para ajudar naquela parte, até para criar esse incentivo para elas crescerem lá dentro. Sim, e a próxima pergunta é justamente disso, do local do seu negócio, né? Como que está estruturado hoje em dia? A gente tem 2 locais que são salas comerciais, então não é um local tipo loja, são salas mesmo, e uma em Águas Claras, no Le Quartier, que é em cima, vocês devem saber, em cima do Pipa. Então é uma localização muito boa, perto do metrô. A outra fica no setor comercial sul, mas não na parte lá do fundo do setor comercial, na parte da frente do setor comercial, de frente para o Pátio Brasil, que é uma localização bem interessante também. Sim, e sobre, para fechar essa pergunta da estruturação, sobre as empresas parceiras, de distribuidores, fornecedores, enfim. Eu tenho algumas empresas parceiras de fornecedores mesmo, que eles conseguem suprir ali a demanda dos meus pedidos, às vezes com certa agilidade, grande maioria de própria Brasília. Eu tenho algumas lojas de roupas também, que a gente faz troca de divulgação de serviço e tudo mais. Cabeleireiras, por exemplo, a gente também faz essa troca. E eu tô começando uma parceria agora de doces aqui de Brasília. E aí, para começar a colocar ali no meu estúdio a venda desses doces. Então, são uma das parcerias que eu tenho. Entendi. E um pouquinho do seu serviço que você oferece hoje. O que você acha que tem de diferencial nele? Hoje, todos os serviços que a gente tem no estúdio, a gente tenta fazer de uma forma express. Porque quando a gente começou, a gente fazia só o tradicional mesmo, que todo mundo estava fazendo. Mas eu comecei a observar que a mulher hoje em dia ela está muito mudada, né? Em comparação a tipo décadas atrás. A maior parte das mulheres trabalham, tem uma vida muito corrida. Então, às vezes, elas, por ter essa rotina muito corrida, elas deixam de lado o próprio cuidado. Então, a gente tenta colocar no nosso catálogo serviços que sejam rápidos para elas fazerem, às vezes, na hora do almoço, em algum intervalinho ali, para que elas não deixem de fazer, mas que elas tenham ali um serviço bom e rápido ao mesmo tempo. E além disso, os serviços eles têm uma durabilidade maior do que técnicas tradicionais. Aí eu entro numa parte muito técnica, mas a gente percebe que isso é um grande diferencial também do serviço, ela fazer e só voltar para fazer uma manutenção daqui a um mês, por exemplo. Então, isso é um dos diferenciais. Entendi. E sobre o mercado em si, como que você acha que você se mantém informada nessa questão de concorrentes, clientes, parceria? Eu acho que é de uma forma muito natural, na verdade. O Instagram ele traz muito conteúdo sobre o que está vindo de tendência. Eu já fiz um estudo sobre meus concorrentes, mas eu tento também não ficar fissurada pelos concorrentes, sabe? Porque eu vejo muita gente que fica tão obcecada pelo concorrente que não olha para o próprio negócio nem para o próprio cliente. Então, mais do que ouvir o que meu concorrente está fazendo, eu escuto o que minha cliente quer. Sim. Então, eu rodo muita pesquisa de feedback, muita avaliação para entender o que a gente pode estar fazendo de melhor e acompanho as tendências do mercado pelo Instagram mesmo. Entendi. E essas informações você compartilha com alguém? Com quem seria? Só com as meninas do estúdio. Você consulta ou envolve seus colaboradores nas tomadas de decisão da sua empresa? Sim, até porque hoje as meninas, elas não são minhas colaboradoras, assim, a gente trabalha no modelo que é do salão parceiro, que elas são parceiras do estúdio, então elas não são exatamente colaboradoras.
E aí, essa lei estabelece que elas têm liberdade também. Então, elas não são, como eu posso dizer, mas elas não são minhas subordinadas. Entendi. Então, elas têm essa certa liberdade e hoje elas têm muito mais estudo do que eu na parte técnica. Então, tudo eu consulto muito elas, envolvo elas para a gente tomar decisões juntas. E eu entro mais com a parte estratégica do negócio. Então, às vezes, por exemplo, chega alguma técnica que é muito diferente e que eu vejo que não tem mercado para aquilo, que às vezes é só fogo de palha, aí elas ficam tipo, eu quero fazer. Eu falo, beleza, a gente pode fazer para construir um portfólio, mas não acho que é uma parada que a gente deve focar, porque isso vai passar daqui a algum mês e não pode ser um foco nosso. Então, a gente tem essas duas visões, a parte muito técnica, que é a delas, e a parte mais de negócio, que é a minha parte. Entendi. E como são selecionadas essas pessoas com quem você trabalha? É muito difícil encontrar profissionais que para trabalhar nos estúdios, porque a gente, por exemplo, no LinkedIn, não encontra profissional da área da beleza no LinkedIn, que hoje em dia muitas das seleções são feitas lá. Então, normalmente eu faço divulgação por anúncio do Facebook Ads mesmo, procurando profissionais. E aí a gente faz ali só uma análise. Então, por exemplo, se a profissional ela sabe fazer as técnicas que a gente tem no estúdio, ou às vezes a maioria não sabe fazer a técnica, mas ela já tem a base para aprender a técnica que a gente realiza. Então, isso é uma das coisas que a gente avalia. A gente avalia também a disponibilidade dela, então elas têm liberdade sobre a própria agenda. Mas se for uma pessoa que tem liberdade sobre a própria agenda, mas não tem tempo de atender, não vale a pena. Então, a gente avalia esses fatores e também avalia a questão de mentalidade, se a mentalidade da profissional está combinando com a mentalidade de todo mundo do estúdio, né? Então, na área da beleza, antigamente, as profissionais que trabalham nessa área, elas tinham muita rixa. E uma coisa que eu sempre falo para elas é que aqui a gente não quer briga, não quer rixa, não quer disputa. Porque eu acho isso muito antiprofissional, isso pode quebrar as pernas do negócio na área da beleza e estraga totalmente o clima da empresa. Então, tem alguns valores ali que a gente vai analisando se a pessoa ela é mais passiva, se ela sabe lidar bem com essas situações, se ela sabe atender bem a cliente, porque tem profissional que é muito boa na parte técnica, mas tem muita dificuldade na parte de comunicação, não sabe atender bem uma cliente. Então, essas coisas a gente analisa na hora de convidar para o estúdio. Sobre essas pessoas com quem você trabalha, quais benefícios são oferecidos a elas? Primeiro, a parte de porcentagem. O estúdio ele oferece porcentagem acima do que estúdios concorrentes. Então, isso é um dos benefícios que eu sempre falo para elas. Algumas, dependendo do que elas preferem, a gente também faz paga a passagem delas para elas irem para o estúdio. E além disso, capacitações. Então, como eu falei, elas entendem muito da parte técnica, mas às vezes tem alguma técnica em específico que elas querem aprender, então a gente faz a compra do curso para elas. Ou, por exemplo, agora as meninas do estúdio, elas querem saber mais sobre marketing, e aí eu mesmo vou lá e elaboro algumas capacitações para elas se desenvolverem, sentirem que o ambiente está desenvolvendo elas de alguma forma. Porque o que estúdios tradicionais fazem, né, salão de belezas? Só faz seu trabalho, eu faço o meu. E eu acho que isso não funciona mais hoje em dia, porque elas querem conhecer mais sobre outras áreas. Então, eu tento proporcionar conhecimento para elas também, de alguma forma. Entendi. E falando um pouco mais do futuro, você já mencionou um pouquinho, mas falando um pouco mais especificamente do futuro do seu negócio, como é que você pensa sobre isso? Eu penso que eu tenho vontade de expandir ele, não sei se pelo modelo de franquia ou se algum outro modelo de expansão. Eu acho que depois que expandir mais umas 2 unidades, aí eu já vou ficar mais de stand-by e colocar outra pessoa à frente desse negócio para ir para um outro negócio, porque eu quero conhecer outras áreas também. Entendi. E, enfim, para fechar a entrevista, que mensagem você gostaria de passar para as mulheres que estão começando nessa área de negócio, de empreendedorismo? A primeira é de não desistir, porque eu acho que quando chega algum problema a gente tem muito essa vontade de desistir de tudo, ou de você ficar sempre se sabotando, então, eu sou a pior empreendedora do mundo, eu sou péssima.
e acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão de mentalidade para conseguir dar conta. E quem ainda não empreende, mas está pensando em empreender, de tomar logo o primeiro passo, sabe? Porque pelas empresas que eu já fiz mentoria, eu percebo que o primeiro passo ele é muito difícil para as pessoas, mas sempre por muita justificativa que não tem fundamento. Então, porque eu tenho medo de dar errado. Você só vai saber se vai dar errado se você fizer e der errado. E se der errado, pelo menos é um aprendizado, você vai depois não dar errado em outra empresa, por exemplo. Então, acho que seria essas dicas de começa logo o negócio, vai aprendendo conforme ele vai acontecendo. Entendi. Enfim, fechando a nossa entrevista, a gente gostaria de agradecer a sua presença, o seu tempo. E eu tenho certeza que isso vai ser muito importante, vai servir de base para muitas outras mulheres empreendedoras também. Obrigada. Obrigada.